Se não fosse as misericórdias de Deus, se não fosse Deus que nos tivesse nos livrado dos planos do mal. Porque da mesma forma que Deus ele tem um plano glorioso para nossas vidas, o mal também ele planeja. Mas eu dou glória a Deus, porque nessa noite Jesus chegou primeiro na tua vida. Eu dou glória a Deus nessa noite, irmão Cristiano, porque Jesus chegou primeiro na tua história. A Bíblia diz que o inimigo já teria, se não fosse Jesus na nossa vida, o inimigo já teria nos engolido vivo. Não duvide, irmãos, o que eu vou dizer aqui talvez escandalize algumas pessoas do poder do diabo. Tem. Tem força? Tem. Não duvide do poder do diabo. Irmão, mas você está pregando que o diabo tem poder? Porque tem. Mas fique tranquilo. Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O irmão pode ter poder, mas o seu Jesus tem todo o poder. Fique tranquilo, irmão. Ele ainda lhe deu autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum, irmãos. Ele não entende, irmãos, porque tem dias, irmãos, que nós estamos fracassados. Que é isso, irmão? Fracassado? Fracassado, eu coloquei a palavra bem colocada. Tem dia que nós estamos fracassados na oração, que a gente não consegue nem orar. Tem dia que nós estamos fracassados na palavra, porque a gente não consegue nem se alimentar da palavra de Deus. Tem dia que a gente está fracassado nas palavras. Tem dia que a gente está fracassado, mas aí vem Jesus com a sua misericórdia, com a sua graça, e renova a sua igreja, renova o seu povo. Glória a Deus. Ai, irmão, se eu for contar quantos livramentos, quantas coisas Jesus já fez na minha vida. Irmãos, Deus, ele nessa noite ele tem uma promessa para cada crente. Irmãos, tem crente aqui nessa noite que pergunta a Deus: e as promessas? Tem tanto tempo que eu ouvi, alguns já estão vendo se cumprir. Então, eu mandei para levantar a mãozinha dizendo que ela: cadê as promessas? Nós não podemos desistir. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, Deus falou com Abraão: Abraão, me dá teu filho. Abraão foi aquele que acreditou, e um dia Deus falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão não pensa duas vezes, ele sai. Abraão toma uma posição. Sabe por quê? Porque a família de Abraão, os parentes de Abraão, inclusive até Ló, estavam fazendo mal para a vida de Abraão. Então, irmão, quando tiver coisas ao seu redor que estiver atrapalhando a sua fé, quando tiver coisas ao seu redor que estiver atrapalhando, irmão Cristiano, o seu crescimento, se você estiver na palavra, Deus vai dizer: sai daí, filho, muda a rota da tua vida, toma uma posição diferente, porque o teu Deus te conhece e tem coisas grandes para fazer lá na frente, na vida de Abraão, na tua vida, que o que está acontecendo hoje está atrapalhando a tua fé, Abraão. Então tem momentos que Deus vai dizer: filha, sai, filha, muda, porque Deus quer mudar o cativeiro de Abraão. Mas Abraão tomou uma posição. Imagine um homem desfazer a sua tenda, desfazer o seu barraco, pega a sua mulher e sai para uma terra que Deus vai mostrar. Tem direção que Deus vai dizer: vai, é ali, eu estou te mandando. Mas a gente tem a fé tão pequena que fica assim, querendo fechar os olhos, querendo desistir. É o Senhor. E aí nós se pega, irmão, como Tomé, duvidando. Para você estar no projeto de Deus, no projeto da promessa, é preciso fechar os olhos carnais e abrir os olhos da fé e acreditar que ainda Deus diga: vá para a cidade de Campinas fazer a minha obra. Se Ele mandar, Ele garante. O que Deus está dizendo: para onde Deus te mandar, se você estiver na palavra, Ele se responsabiliza no que Ele mandou. Mas precisa acreditar. Porque a gente não costuma duvidar, e isso é do homem.
Isso é da carne. Toda vez que a sua carne fala alto, Deus está dando um passo para trás. Toda vez que o seu eu subir, você diz, eu faço, eu não vou. Será que é Deus? Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que usou o profeta? Será que essa palavra foi para mim? Não, mas essa palavra foi para você. Deus está falando, e toda vez que o homem coloca o eu, quando o homem coloca a sua indecisão à frente da palavra de Deus, Deus não consegue trabalhar na promessa que Ele te fez. Deus automaticamente recua. Oh glória, por causa do homem. Se Deus fala com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão duvida, ele não se tornava o pai da fé. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, e eu creio, irmão, eu creio. Mas para alcançar um patamar, para subir na fé, para estar de pé, é preciso crer. É preciso estar em oração. Porque é impossível, obreiro Ivanildo, nós discernirmos a voz de Deus se nós não estivermos em oração. Só consegue ter o coração e o ouvido sensível à palavra quem tem uma vida de oração. Eu saí do culto e Deus não falou comigo. Não falou porque você não falou com Ele. E só fala com Ele quem ora. Ninguém aqui costuma conversar com o estranho. Você pode chegar no ponto, às vezes quando eu chego e digo bom dia, é o suficiente. Mas para Deus continuar escrevendo os projetos da tua promessa, Ele quer isso, ó. Integridade. Ele quer estar lado a lado. Quando eu digo lado a lado, eu estou dizendo, Deus quer que você esteja na palavra. Deus quer que você não duvide do que Ele vai fazer, do que Ele prometeu. Porque Ele prometeu antes. Você está hoje aqui onde você está, você não consegue enxergar, a não ser que você esteja na palavra, porque você entende o que Deus vai fazer na tua vida. Só quem crê, irmão, só um louco teria coragem, sair de uma cidade, pegar sua família, desarmar sua tenda, porque não era casa como hoje, era tenda, eles moravam em barraco de longe, né? Bem projetado. E só um homem, irmãos, que tem fé, consegue entender ou aceitar. Porque tem dias que não precisa nós entender, tem dia que nós precisamos aceitar o que Deus mandou. E quando Abraão sai, Deus lhe faz uma promessa e dá um filho a Abraão. E Deus promete a Abraão quando Abraão tinha 75 anos de idade. E a minha Bíblia vai dizer que depois de 25 anos, Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe prometeu um filho. Abraão já era avançado de idade. Sara tinha 65 porque Abraão tinha 10 anos a mais que Sara, ou Saraia, antes de ser Sara. Passa-se 25 anos. Será que Abraão ainda estaria na palavra? Porque nós costumamos desacreditar os profetas da palavra. Porque às vezes o tempo a gente acha que é nosso, a hora a gente acha que é da gente. Então Abraão, crendo nas promessas, não duvidando nas promessas, espera o tempo. E com 100 anos de idade nasce Isaac, nasce o filho da promessa. E aí então, irmãos, está tudo bem na vida de Abraão. Está casado, foi para onde Deus mandou, se estabeleceu, criou raiz, e está tudo bem na vida de Abraão. Eu boto os fundos, mas do lado desses fundos fica louco aí, não. Estava até bonzinho, irmão. Aleluia, glória a Deus. Está tudo bem na vida de Abraão. Agora acabou. Ele ouviu, ele obedeceu. Deus cumpriu, o tempo passou. Eu conheço irmãos que
Eles não conseguem esperar na palavra. Eu conheci irmãos que, se passar um ano e não acontecer aquilo que alguém falou, profetizou, ele se rebela. Ele decide agir sozinho. E aí, querido, eu sinto muito dizer, Deus, ele para de escrever. Porque quem escreve a nossa história é Deus. Verdade. Quem sabe o dia da manhã é Deus. E quando Abraão acha que está tudo bem, Deus visita Abraão mais uma vez. Primeiro visitou e mandou ele sair. Depois visita para pedir. Dá para entender, irmãos? Dá para entender Deus? A Bíblia diz que quem conhece os pensamentos de Deus, quem conhece a sabedoria de Deus. Primeiro Deus pede a Abraão para sair, porque tem uma promessa na vida dele. Manda ele sair de algo que atrapalha ele. E quando ele sair, está tudo bem na vida dele, Deus diz a Abraão, esse menino lindo aí que eu lhe dei, entrega para mim. Eu acho mais difícil entregar do que sair. Qual é a dificuldade de nós entregar? Fala a verdade. É mais fácil sair do que entregar. Está faltando entregar algo para Deus aí, irmãos? O que é que falta entregar aí, irmãos? É um sacrifício de louvor. É uma adoração mais sincera. Porque nos nossos dias, irmãos, as adorações dos crentes estão corrompidas. Eu vi um vídeo e é verdade. O cara passou o dia todo na Netflix. Passou o dia todo falando um monte de bobeira. Passou o dia todo, irmão, mandando zap para todo mundo. E quando vem de noite, a adoração dele não passa no teto. Porque a nossa adoração, o nosso altar está corrompido. Então é mais fácil sair do que entregar. Porque quando dizemos entregar, não estou falando de dinheiro. A oferta é uma consequência. A oferta é uma fidelidade. Mas Deus nessa noite está procurando corações de verdadeiros adoradores que adorem o Pai e Espírito, irmãos. Se tem uma coisa, irmãos, que Satanás usa a sua força maior que ele tem, é para destruir a sua adoração. É para destruir. Porque Deus, ele preza pelo altar. Deus, ele preza por uma vida que adora Ele, que rompe tudo. Lembra quando Deus abriu as portas da adoração? Quando foi que Deus abriu as portas da adoração? Quando Jesus estava com aquela mulher na fonte. Mas nós vamos adorar no monte. Eles a hora vem e agora é. E que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no monte, dentro de casa, na igreja, em espírito e verdade. E hoje nós chegamos aqui para entregar o culto. Você entende? É mais fácil sair, mas chegar aqui para entregar. E Deus visita Abraão de novo, irmã Camila. E diz: Abraão, isso aí que eu lhe dei, Abraão. Porque tem coisa que Deus coloca na nossa mão. E não se engane. Quando aquilo que Deus lhe deu, e você fala coisa da terra, estou falando do dom, aquilo que Deus lhe deu, se começar a atrapalhar a adoração que é entre você e Ele, se aquilo que Deus te deu começar a atrapalhar aquilo que é para ser entregue de coração, com o coração contrito, quebrantado na presença, se aquilo que tens nas tuas mãos, no teu controle, se começar a atrapalhar a adoração, fique tranquilo, Deus vai pedir. É mais fácil sair do que entregar. E quando Deus visita Abraão na madrugada, diz: Abraão, eu imagino Abraão despertando do sono, dizendo: esse aqui que deu certo. Abraão, me dá o teu filho. Mas como, irmão? Se Isaac era o filho da promessa, tirando Ismael, que é filho de Agar, da mulher que emprestou o ventre para Abraão, para ele gerar uma semente, que era assim antigamente no passado. Igual a história de Ana. Os homens tinham que ser pai, tinham que ter filho, tinham que ter semente. Então, quando a mulher é estéril, tinha que ter uma concubina, né? Como Ana tinha, como Elcana tinha concubina, Abraão também teve, e ela era escrava. Deus que dá a promessa é o mesmo Deus que pede a promessa. Dá para entender? Você consegue entender? E a Bíblia diz que Abraão, pela manhã,
ele se levanta. Eu sei que a pregação está um pouco lenta, mas fique tranquilo. Deus está trabalhando no coração do crente. Porque Deus manda dizer assim: eu não quero parar o projeto na vida dela, mas se ela parar, eu paro. Você entende? Se parar de entregar o que eu pedi, se parar de entregar o que prometeu não dar, porque tem coisas aqui na vida de crente que Deus não pediu nada a você. E você quer abrir a sua boca e diz que ia dar a ele. Preste atenção, irmão. A Bíblia diz que Deus está no céu e você está na terra. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Então veja, quando você o aceitou, quando você escolheu, quando você se ajoelhou com o coração amargurado e disse: Senhor, faça que eu vou lhe dar. Então não retire sua palavra, porque Deus cobra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Tem crente que está entendendo, porque sabe que a palavra está indo em conta. Foi Isaías que disse que assim como a chuva vem do céu para a terra e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. É porque na hora do desespero a gente abre a boca e diz: Senhor, se o Senhor curar, eu nunca mais vou parar de te adorar. E agora tem coisas da vida de Abraão que estão atrapalhando a oração. E aí Deus vai dizer: eu vou mexer, vou tocar. Quando as coisas apertam, a gente costuma prometer tudo para Deus. Vou dar, vou estar, vou fazer, não vou negar, jamais eu volto atrás. Eu agora peguei a minha cruz. Aí daqui a pouco quer pegar um serrote, peraí, pedacinho da cruz, porque está muito pesado, irmã. Tira metade dessa cruz aí, porque ainda não, Jesus. Tira ao menos o pezinho dele, o pezinho dela, para ficar um pouco mais leve. Porque se falta demais, Jesus me ajuda. Só que a gente não entende, a gente costuma querer abandonar a cruz, mas foi Jesus que disse que é para você pedir ajuda a Ele para levar a sua cruz. É verdade. Aquilo, irmãos, entenda isso, irmão Ivanildo. Aquilo que foi derramado no altar não pode voltar atrás. Você entende? Um dia eu me derramei no altar do Senhor e disse: Jesus, eu quero nunca mais te deixar. Aí eu me afastei. Eu me derramei no altar. Quando eu conheci Jesus, eu me derramei, chorei. Eu te adoro, eu te aceitei. Eu queria Jesus de todo jeito, irmão. Porque só Ele tem a solução para o meu problema. E tá eu desviado. Eu estou pregando o que eu vivi. Eu só prego o que eu vivi ou o que eu vivo. Aí tá eu desviado, corrompendo a adoração de Deus. Ainda bem que eu estava desviado lá, porque tem crente que está desviado aqui. Esse é o pior. A dracma perdida. Então Jesus disse: procura a sua dracma com cuidadinho, para você se achar na casa do Pai. Eu me perdi e fui lá fora. Eu abandonei o altar. Aí Jesus disse: filho, quero falar algo contigo. Quem senta perto de mim é um profeta. Sem conhecer minha vida, disse: olha, se arrepende, viu? Fale mais, irmão, pode falar. Eu sou curioso. Eu fico ali sondando a profecia, irmão. Nós temos que sondar a profecia. Sondar é examinar. Eu falei: amém. E eu com a minha cara mais sem vergonha e lavada, irmão, sabendo o que eu prometi para Deus no altar, querendo dar um passo para trás. E Deus dizendo: estou travando os projetos porque você recuou. Ele não tem prazer na alma que recua. Desculpa, irmão, porque essa palavra começou boa, mas está ficando pesada, mas ele está mandando falar, tem que falar. Aleluia. Se arrependa. Eu disse: olha, isso é verdade, eu tenho que me arrepender, eu estou pecando, estou desviado. Se arrependa, senão ele vai abrir a sepultura. E eu sabia da minha saúde. Eu sabia do que eu estava vivendo nos meus dias. Então Deus manda dizer assim: não desista do que você abriu a sua boca para entregar a Ele. Nada pode interferir. Deus não aceita interferência na adoração para Ele. Deus não aceita uma adoração corrompida. Deus não aceita uma adoração pela metade. E mesmo Deus pedindo a Abraão, o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, Abraão aborda o jumento. Abraão prepara o jumento. Pega seus 2 servos, pega Isaac, ainda um garoto, e vai para o monte que Deus ia lhe mostrar. Em Moriá. Moriá era um lugar, mas tinha vários montes. Abraão não sabia no qual ele ia subir, mas Deus ia dar direção a Abraão.
Aliás, Abraão vivia pela fé. Abraão creia em Deus de forma gloriosa, portanto que ele é o pai da fé. E quando ele vai, a Bíblia diz que é a caminhada de 3 dias. E quando ele chega, Deus dá a direção ao monte ao qual Abraão deve subir. E quando Abraão chegar, ele pega o menino, pega a lenha, pega o cutelo, deixa os seus 2 servos no pé do monte e sobe. E quando ele sobe, o filho pergunta: cadê o cordeiro? Sempre essa pergunta: cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. E Abraão, irmão, pela fé, ia ter a vida do seu próprio filho. A Bíblia diz que ele prepara o altar, amarra seu filho. Dá para entender? Aquilo que foi uma promessa, aquilo que você esperou, agora Deus está pedindo de volta. E quando ele amarra, a Bíblia diz que ele levanta a mão e vai sacrificar-se em holocausto a Deus. E quando ele vai finalizar o processo, que é cravar, não sei se é a garganta da criança, não sei se é a barriga da criança. Sei que naquela época matava ovelhas e carneiro, matava no pescoço, passava o cutelo e matava. Então não sei se ia passar no pescoço do filho ou se era na barriga. Então não sei, não consigo te explicar. A palavra não dá respaldo sobre isso. Mas Abraão ia matar seu filho. E quando ele levanta a mão, uma voz diz: Abraão, não faça isso, porque eu sei que tu és fiel a mim, que não me negarias. Você entende, irmão? Porque ele é chamado de pai da fé, porque nós somos descendentes de Abraão. Está entendendo? Por quê? Porque Abraão não negou aquilo que Deus lhe pediu, irmão. Você entende? E aí, irmãos, Deus disse que ia abençoar a geração de Abraão grandemente, que ia multiplicar igual as estrelas do céu e a areia da terra. E em ti, Abraão, será bendita. Em ti, através de ti, porque através da fé seria bendita todas as nações, por causa da fé de Abraão. Aí eu pergunto, diante do que você prometeu a Deus, diante do que você colocou na mão de Deus, eu já vi muitas pessoas que testemunham: Senhor, eu entrego meu filho, eu me entrego, eu vou estar todos os cultos, eu prometo, eu não vou perder um culto. Eu sei que alguém aqui nessa noite prometeu algo, porque eu já prometi muita coisa a Deus. Um dia eu estava, irmãos, Raimundo, crente Raimundo, e a minha mãe começou a ficar doente, minha mãe fumava muito, deu problema de coração, entupiu uma veia, e eu comecei a chorar: Jesus, o Senhor vai levar minha mãe porque eu estou com pecado, Jesus, o Senhor vai... E Deus não me respondia. E Deus levou minha mãe. Porque Deus, irmãos, quando nós falamos e não cumprimos, há quem diga aí fora o ditado mundano, irmão Cristiano, que é a palavra de um homem, não de um cabra safado. É um tiro. Há um ditado aí fora que diz que a palavra de um homem, ela não faz cor. Isso é um ditado de um homem. E a do crente? Se sim, não prometeu, não foi bom, Jesus não providenciou, Jesus mudou a cena, Jesus fez. E por que está fazendo curva? E por que agora eu não? Deixando de dar o sim. Sacrifica, irmão. Sacrifica o que rouba a adoração. Feche seus olhos. Feche os olhos, curve a cabeça. Curve a cabeça e feche seus olhos. Abraão preparou o altar. Pode ficar com os olhos fechados enquanto eu falo. Abraão naquele dia preparou o altar. Preparou o fogo, a lenha. E disse para o seu filho: Deus proverá para Deus o cordeiro, porque Deus proverá para si. Abraão preparou tudo. Abraão creu naquilo que Deus tinha para a vida dele. Abraão acreditou além do sobrenatural.
Abraão estava crendo que Deus ia fazer acontecer aonde não era para acontecer. Abraão cria porque ele estava dentro da promessa, dentro do projeto. Abraão acreditava que Deus ia reverter aquele quadro, que Deus ia reverter aquela situação. Abraão acreditou em Deus de uma forma tão gloriosa, porque ele tinha fé e ele foi chamado pai da fé. Então Abraão acreditou nas promessas de Deus. E Deus está dizendo aqui nessa noite para alguém: estou eu entrando no teu coração, estou eu te dando alegria por esses dias, porque eu estou renovando a minha promessa na tua vida. Ainda que tivesse pouca força, não negaste o meu nome. Escuta a minha palavra, Abraão. Abre o teu ouvido, Abraão. Se coloca na posição, Abraão. Prepara a lenha, prepara o altar, dá o melhor sacrifício para ele, adora ele, que seja de manhã, que seja de tarde, que seja à noite, mas abra o coração, Abraão. Não se deixe se corromper pelo mundo, pelos parentes, por Ló, pelos seus amigos nessa noite, irmãos. A tua adoração, Abraão, tem que ser só para ele, nada pode corromper. E o seu altar tem que estar organizado, tem que ter lenha, tem que ter fogo, tem que estar pegando fogo para Deus operar. Abraão, nessa noite, meu filho, em nome de Jesus Cristo, desperta. Não deixe o inimigo destruir aquilo que Deus colocou na tua vida. Não entrega de bandeja aquilo que Deus te entregou. Só entrega, Abraão. Só aceita perder se for para Deus. Não se desespere, Abraão. Deus proverá no Monte Moriá. Até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor, o Senhor proverá. No monte da oração, o Senhor proverá. No monte do jejum, o Senhor proverá. Quando houver organização, quando houver glória, os pingos no i, Deus vai começar a organizar de uma forma gloriosa. Mas você, Abraão, tem que estar com seu altar em pé. Olhe para cá, irmãos. Abraão não se preocupou com os moços que estavam lá embaixo. Abraão se preocupou em estar tudo perfeito para Deus. Deus não aceita um coração corrompido, um coração, porque aqui o mundo significa Babilônia. Deus não aceita crente com o coração na Babilônia. Deus quer um coração voltado para o altar dele. Você entende? Dá para você imaginar aquilo que você mais ama, aquilo que mais você tem prazer em olhar e dizer: é meu, Deus me deu. Você consegue imaginar, irmã Claudiane, Abraão caminhando com Isaac até aquele monte, aquela viagem, ele olhando para o seu filho, o filho da promessa, e ele sabe, tem consciência que vai sacrificar aquilo que mais ele ama, aquilo que Deus entregou a ele, aquele que ele disse: Senhor, eu tenho um sonho, Senhor, eu tenho um sonho de ser pai de uma nação. E Deus olha para ele e cumpre a promessa na vida dele, mas ele está andando com seu filho para o lugar do sacrifício, está pensando, quem sabe o menino está sorrindo, está dizendo: papai, conta uma historinha enquanto nós vai caminhando, papai, fala comigo, papai. Abraão, ele está caminhando e a mente de Abraão não sai do sacrifício. Parece que Abraão está olhando e dizendo: daqui a pouco, Senhor, eu vou ter que ser fiel a ti, eu vou ter que sacrificar o meu filho, Senhor, porque tem dias que é assim. Deus toca naquilo que nós mais amamos. Sabe por quê? Porque nada pode interferir a adoração do crente para Deus. A adoração do crente sincera bota o céu de pé e o inferno no chão. Você entende isso? Quando você adora sem maculação, sem falha, sem defeito, o céu fica de pé, os anjos começam a adorar e o inferno tem que recuar e bater em retirada, porque tem um crente adorando. Levante a mão nessa noite, se você consegue adorar ele, espírito de verdade. Enquanto você adora, Deus trabalha na tua vida. Enquanto você adora, levante a mão, irmão. Enquanto você adora aqui, enquanto você está melhor adoração, Deus vai trabalhando na tua alma de uma forma especial. Enquanto você vai trabalhando, orando, enquanto você vai adorando, Deus está trabalhando na tua promessa nessa noite. Não adianta, Deus não perde para o diabo, Deus não perde para o demônio. Então nessa noite acredita, a promessa é tua, ele te colocou de pé, ele te sustentou e ele vai concluir a boa obra na tua vida, Abraão. Fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. Quando Deus entra na guerra é para vencer, aleluia. Eu sei que Satanás está furioso
poderoso, mas maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Dá para sentir, irmão, no coração. Uma vez eu fui pregar essa mensagem, eu chorei tanto, irmão. E quando eu comecei a pregar no bairro chamado Coqueiral, lá em Aracaju, Sergipe, eu comecei a pregar, tinha um rapaz sentado, e eu pensei, meu Deus, esse rapaz está com a cara tão feia olhando para mim. Eu fiquei com medo do rapaz, porque era um lugar muito violento. E eu comecei a pregar aquele cara com aquela cara, com aquela carranca, aquela cara de mal. Quando eu estava perto de terminar a pregação, aquele homem estava se derramando em lágrimas. Ele não aguentou, irmãos, porque ninguém aguenta quando Deus toca naquele que a gente ama. Ninguém aguenta, irmão, quando Deus toca, às vezes dentro de você, às vezes em algo ao seu redor. Ninguém aguenta, irmãos. E eu imagino, irmãos, isso aqui a Bíblia não diz, mas foi em 3 dias de viagem. Parece que Abraão estava olhando para o filho dizendo, tenho 3 dias para aproveitar você. Eu não sei, irmãos, quem já passou por alguma situação. Já encerro 9 horas, não sei quem passou por alguma situação uma vez e dizer assim, tem um amigo, uma amiga, uma irmã, um irmão, ou um pai, ou um filho, e saber que ele está nos seus dias terminais. E o médico diz assim, só tem 7 dias, leve para casa. Só tem 7 dias, leve para casa porque está contado. E aí a pessoa leva para casa, e aí em 7 dias, todo o sacrifício, eu vou falar abençoado, para não falar outra palavra, em 7 dias, o abençoado que tinha que fazer a vida toda atrás, não fez. É porque vai se acabar, ele quer fazer em 7 dias. Ele quer dar a melhor comida. Ele quer levar café na cama porque nunca levou. Quer dar massagem porque nunca deu massagem. Você entende? Teve a vida toda para ser um homem melhor, para ser uma mulher melhor, mas agora porque soube que está chegando o fim, ele quer dar o melhor. Talvez Abraão conversou com Isaac porque ele nunca conversou, mas a dor toda estava em Abraão, não estava em Isaac, porque Isaac não sabia que ele ia morrer. Tem pessoas aqui nessa noite que a dor está toda na pessoa. Parece que o outro faz a cara de vento. Sabe aquele homem, aquela mulher que disfarça e faz a cara de paisagem? É mais ou menos assim, Mandinho. E o fardo, o peso sobre Abraão. Isaac não está nem aí, está pulando, está com um galho na mão, está vendo o jumentinho, está vendo os servos conversando atrás, trazendo os preparos. Mas a responsabilidade está sobre as costas de Abraão. Tem muito Abraão aqui essa noite. Tem alguns Isaac. Olha Isaac ali, o irmão está segurando a mão de Isaac. Mas você é Abraão. Aleluia. Tem uns Isaac aqui, mas você é Abraão. Tem um Isaac aí entregando comida, mas você é Abraão. Tem um Isaac lá em Aracaju, Sergipe, mas eu sou Abraão. Tu é Isaac, tu é Isaac, tu é Isaac, tu é Isaac. Tu é Abraão, desculpa. Mas tem muito Isaac. Alguns aqui são Isaac, porque é inocência, é criança, é pequeno, não entende. Depende de Abraão. Mas tem Abraão que está com fardo, porque ele tem que sacrificar Isaac e tem que passar por isso. Mas fique tranquilo, Abraão, oh glória, porque no nome do Senhor se proverá. Oh glória! A providência vem do teu Deus, Abraão, se você acredita na promessa, se você espera na promessa. Porque o nosso defeito é buscar no homem aquilo que só está em Deus. Aí você vai acelerar o processo, aí vai dar errado esse manto. Porque, irmãos, o processo e o tempo nós entendemos, é de Deus. Mas o homem não, ele acha que é com ele. Se eu for lá, arruma esse negócio. Se arruma nada, rapaz, fique calado. Não bota sua mão não, porque a mão do homem é falha. Deus manda dizer, não põe a mão. Como assim, irmão? Deus manda dizer, não põe a mão. Quantas vezes eu fui colocar a mão, eu vou... Aí Deus... uma risca. Como assim, Deus? Tá vendo aqui? Sim, o que o senhor quer falar? Deus fala, irmão, de formas gloriosas. Aleluia. Daqui pra cá, Abraão, é você. E daqui pra lá, Deus? É comigo. Aleluia. Não ponha a mão. E Deus diz assim, não tenha misericórdia. Não
Não, Abraão. Deus só manda dizer assim: suporte o peso. Como presbítero? Intimidade, oração, sigilos longos. Dizer: Senhor, me ajuda a suportar o processo. Senhor, me ajuda a suportar essas palavras que destroem a minha alma. Porque tem dias que as palavras não doem no coração, ela transpassa o coração e vai na alma. E dói aqui dentro, irmão. Se doer no coração, você canta o hino e você dá glória e já passa. Mas se toda a palavra está na alma, meu amigo, aí Abraão chora. Aí Abraão se aluenta. Vocês conseguem, irmãos, entender a responsabilidade? Deus chamou Abraão como cabeça. Sara foi só um instrumento. Abraão significa pai de um povo. Abraão, que era o primeiro nome dele, significa pai de um povo. Abraão, pai de muitos povos. E quem é o filho de Abraão? Oh, glória. Lembra quando ele entrou na casa de Zaqueu? Glória a Deus. Olha Jesus lá na casa de Zaqueu. Entrou, foi participar do banquete com Zaqueu. Aí Zaqueu: eu me arrependo, eu acredito, eu quero o Senhor, salva a minha casa, salva a minha família. Aí Jesus olha assim para Zaqueu, olha para o povo ali, o povo critica Zaqueu. Aí Jesus: esse também é filho de Abraão. Olha os anos. Mas o que Deus prometeu a Abraão? Que ia fazer ele grande. A sua descendência seria como as estrelas. Você já parou para contar as estrelas? Eu já tentei e quase que eu me acabo. Já pegou a areia da praia como você vai pegar domingo? E conseguiu contar os grãozinhos de areia? Aí Jesus dizendo: Abraão! Aí vai lá no seio, no lugar de descanso. Abraão nem estava na glória nem foi para o inferno. Estava no lugar de descanso. Abraão, tá vendo aqui esse homem chamado Zaqueu, Abraão? Isso eu estou ilustrando para você, irmãos. Jesus não fez isso no texto de Zaqueu em Lucas 19. Aí Abraão: tô vendo. Abraão, Zaqueu aqui, a família dele, é sua descendência. Aleluia. Porque esse também é filho de Abraão. Aleluia. Porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Deus. Levante a mão assim, direita, em nome de Jesus, e diga assim comigo: aqui dentro Aqui dentro tem fé. tem fé. Aqui dentro Aqui dentro tem um pouco da história de Abraão. da história da Irmãos, eu quero profetizar na sua vida: você não vai desistir. Feche seus olhos, irmãos. Eu quero profetizar na sua vida: você não vai parar. Mas, irmão, quem disse eu não estou querendo parar? Pronto, as trevas não vai te parar. O inimigo não vai te parar. Deus começou a escrever uma promessa na tua vida, uma história linda e gloriosa. Satanás não tem borracha para apagar o que é caneta de ouro, e Deus começou a escrever na tua vida. Ele não pode destruir os projetos de Deus, porque maior é aquele, glória, que criou céus e terras, aleluia. E mais cedo já dizia irmão Jó: o meu Redentor se levantará a meu favor, glória. Se foi Deus que deu, vai crescer. Se foi Deus que deu, vai prosperar esse negócio. Quem crê nessa palavra, levante a mão e aplauda Jesus de Nazaré, porque ele merece. Essa foi a primeira parte. Agora abra sua Bíblia para nós começar a nossa. Estou brincando, irmão. E aí, na ideia do proibido já está avançado. Eu sempre gosto de fazer assim, irmão, não ligue, tá?